Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. Hoje nós vamos pensar juntos no Salmo 91. Salmo 91. Quero encorajar os irmãos a abrirem suas Bíblias, naturalmente também. Quero com suas Bíblias abertas. Salmo 91. Um salmo muito popular, muito querido e um salmo difícil de ser compreendido. A interpretação desse salmo ela não é fácil. Salmo muito querido. Especialmente, esse salmo é querido entre os não crentes, religiosos não crentes. Eu vou ler a versão mais antiga, entendeu? Vocês vão ficar na NVI, mas a versão mais antiga diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos pedir ao Senhor duas coisas nesse momento. Em primeiro lugar, que o Senhor abra as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. E em segundo lugar, que o Senhor transforme as nossas vidas usando a Tua palavra. E que no final de tudo, ó Deus, no final do culto, no final da exposição das Escrituras, nós possamos glorificar o Teu nome, não apenas com os nossos lábios, mas glorificar com as nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse salmo parece um cenário de guerra, porque em face das duras realidades da guerra, Deus é retratado como uma ave mãe que protege os seus filhotes. E alguns termos aqui são termos de guerra mesmo. Por exemplo, versículo 1 e 2 fala da necessidade de um abrigo, de um refúgio, de uma fortaleza. No versículo 3 fala de pavor da noite e flecha que voa de dia. No versículo 4 fala sobre escudo, a sua verdade é escudo e broquel. Na NVI vai falar que é um escudo, a sua fidelidade é um escudo. Versículo 7 vai falar de pessoas caindo, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Então, pessoas sendo atingidas e caindo. Versículo 10 diz que nenhum mal o atingirá. Versículo 11 diz, porque a seus anjos dará ordens ao teu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. E no versículo 13 fala que, de maneira metafórica, você pisará o leão e a cobra,
pisoteará o leão forte e a serpente. Então, um cenário de guerra. Nós sabemos que nós vivemos também uma guerra espiritual. Um irmão nosso, querido, John Stott, já está com o Senhor, ele escreveu o seguinte: por baixo das aparências, na superfície, está sendo travada furiosamente uma batalha espiritual invisível. Um outro irmão disse: a vida cristã não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo. Num dos comentários que eu li essa semana, o irmão comentarista escreveu o seguinte: este é um salmo para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos a potência do mal. Algumas perguntas, elas são importantes para a interpretação desse texto. A primeira pergunta é: para quem é este salmo? Essa é a primeira pergunta. Essa pergunta é importante. Para quem é este salmo? Alguns vão dizer que esse salmo é para todas as pessoas, tantas crentes e não crentes. Esse salmo é para todo mundo. Eu lembro, Gessé, que quando eu tinha 11 anos, eu tinha um amigo muito querido, vizinho, e eu, naquela fase, sempre ia à sua casa. Eu gostava de frequentar a sua casa. Ele tinha a minha idade, mais ou menos, um irmão mais novo. E a mãe, muito carinhosa comigo, muito carinhosa, muito religiosa, não era crente. Me parece que ela flertava com o espiritismo. E ela, não foram poucas vezes que ela dizia o seguinte: Ruiter, vem cá. Me levava para um lugar assim, bem escuro, não tinha nenhuma janela, um canto da casa. E ela tinha ali um altar com muitas imagens, e vela acesa, tinha uma série de coisas ali. E ela dizia o seguinte: eu vou fazer uma prece aqui, e eu queria que você vai fazer o seguinte: você vai ler o Salmo 91 para mim. Você vai ler o Salmo 91 enquanto eu faço as preces. Aí eu falei: tudo bem. Os filhos não gostavam disso. Os filhos não faziam. Mamãe, deixa Ruiter, ele não quer fazer. Não, Ruiter vai fazer rapidinho, ele vai fazer. Então, olha só, você leu o Salmo 91, eu não era crente, não é? E estava ali, então eu lia, não foram poucas vezes que eu fazia isso. Então ela se ajoelhava, sentava, eu não me lembro, e a dona Zumar, ela ficava ali rezando, fazendo as suas preces. Aquela leitura não tinha nada a ver na minha cabeça, entendeu? Aquilo não tinha, era algo assim, eu não conseguia entender nada do Salmo, porque falava de sombra do onipotente, laço do passarinheiro, peste perniciosa, sua vereda é escudo e broquel, espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia, nem praga alguma chegará à sua tenda, anjos recebendo ordens, pisará leão, a áspide, calcarás os pés dos filhos do leão, pois tão encarecidamente me amou, já mudou a voz. Agora tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei, pô-lo no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, essa mudança de voz aqui, isso me enlouquecia. Eu dizia, isso não tem nada a ver. Como que essa mulher gosta dessa leitura, né? E, para minha surpresa, eu encontrei Salmo 91 em muitos lugares, aberto em muitos lugares, em hotéis que eu depois, mais tarde, eu frequentei, em hospitais, nas casas das pessoas, a Bíblia aberta. Aí fui ver Salmo 91 nas casas. Aí eu fui descobrindo que as pessoas usavam esse salmo como uma espécie de amuleto, para afastar mal-olhado, olho gordo, espírito maligno, azar, maldição. Então as pessoas usavam isso. E o doutor Augusto Nicodemos, ele fala que ele não prova, ele falou que ouviu dizer, ele não fala a fonte, mas ele disse que ouviu dizer que tinha até crente, igreja, que fazia chá do Salmo 91. Diz que os pastores lá rasgavam a Bíblia, no Salmo 91, faziam um chá para abençoar as pessoas, aí para tomar um chá, Salmo 91. Então, a minha pergunta é o seguinte: esse Salmo
é para todo mundo esse salmo? As bênçãos, as promessas desse salmo é para todo mundo? Creio que não. Será que é só para os crentes do Velho Testamento? Também ouvi essa defesa de que isso aqui é só para os crentes do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Porque vai falar sobre, segundo esse salmo, você não vai ter risco de violência, de ser assaltado, ser atingido por uma bala perdida, você vai ter saúde, enfim, você vai ter prosperidade, você vai viver muito tempo. Aí fiquei pensando, será que é só para os crentes do Antigo Testamento? Parece que não, porque os crentes do Antigo Testamento, nós temos Jó, que sofreu muito, que perdeu família, Jeremias, né, pastor Ackley? Sofreu muito o profeta Jeremias, Daniel na cova dos leões. É verdade que ele teve um livramento, mas teve muito sofrimento. E irmãos nossos, o escritor de Hebreus fala final de Hebreus 11, vai dizer de crentes que foram mortos, muitos crentes por causa da fé. Então, para dizer que era só da velha aliança, essas bênçãos, fica difícil por causa desses exemplos, pessoas que sofreram muito no Antigo Testamento. Alguém poderia dizer o seguinte, não, ele se cumpriu em Cristo. É um salmo, o Fabianinho conversou comigo, um salmo messiânico. Isso aqui era para a vida de Cristo, tem problemas. Por quê? Porque lá em Lucas 10, 17, Jesus aplica este salmo à experiência dos discípulos, que voltaram, 70 discípulos voltaram contando suas experiências, eles estavam felizes, porque até os demônios estavam submetendo a eles, aí Jesus aplica este salmo a eles. E também, o Senhor Jesus, ele morreu jovem, não teve uma longevidade. Então a questão é como interpretamos esse salmo. Para quem este salmo? Ele não é para todo mundo, ele não é só para os crentes do Antigo Testamento, ele não é aplicado unicamente em Cristo, então, esse salmo, ele é para os crentes fiéis. Essa é a verdade. É para os crentes fiéis. Você é um crente, você já entregou sua vida a Jesus, então este salmo é para você. A segunda pergunta importante é qual é a chave para entendermos o salmo, visto que a experiência do crente é cheia de dificuldades. Porque esse salmo, alguém disse, visto literalmente, é uma apólice de seguro que não foi paga. Por quê? Porque nós ficamos doentes, porque nós sepultamos as pessoas queridas, porque ficamos desempregados. Então, passamos por muitas dificuldades. Então, alguém poderia pensar, não é a nossa prática. As coisas não são bem assim no nosso dia a dia. Os apóstolos todos foram martirizados, morreram novos, com exceção de João, que morreu lá na ilha de Pátimos, já idoso. Mas todos, então, como entendermos este salmo? É bem verdade, irmãos, que nós temos histórias de grandes livramentos. Eu tenho, você tem história de grande livramento. Nós temos histórias que o Senhor nos livrou. Por exemplo, um dia Josias contou para mim que na BR-101, numa daquelas pontes estreitas, ali próximo a Silva Jardim, ele disse que houve uma ultrapassagem, alguém ultrapassou e ele vinha, e ele passou naquela ponte, numa ponte estreita da BR-101, 3 carros. Pastor, não sei como, mas 3 carros. Um carro ultrapassando o outro, e eu e Luci. Nós passamos os 3. Eu fiquei impressionado com isso. Eu parei o carro numa daquelas pontes, lá perto da água potável, Joel, próximo à água potável ali, Rio São João. Eu parei o carro e eu falei assim, gente, não passa. Não dá para passar. Não passa. Josias falou, passei. Eu acredito nele. Ele e Luci. A Luci teve câncer.
e foi curada de câncer. O problema da Joselma. Então nós temos Deus, ele de fato, ele livra, mas nós sabemos que Deus nos livra, mas em nenhum momento, em toda a história do povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento, a Bíblia fala que o crente passa por muitas dificuldades. O próprio Salmo, lá no versículo 15, diz: ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então ele está dizendo que o crente passa por angústias. Então a questão não é que Deus ele vai nos livrar das angústias, mas Deus vai nos livrar nas angústias. Uma questão muito importante é o nosso conceito de mal. O que é mal? Esse é um conceito importante. O que é mal? Então hoje nós estivemos orando no meu grupo, final do grupo em Rosângela. Estivemos orando no grupo, pessoas doentes, crianças adoentadas, adultos também passando por dificuldades. Nós estivemos orando por elas. A questão é o seguinte: nós olhamos e a gente diz assim, a pessoa está doente, isso é o mal, isso é um mal. Mas pode não ser o mal. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quantos de vocês se converteram numa crise terrível, num momento muito difícil da vida, vocês entregaram a vida para Jesus? Eu queria que levantasse a mão. Quantos de vocês se converteram numa crise? Levanta a mão. Vários irmãos. Então, olha só, o mal, aos nossos olhos, mas Deus, quantos de vocês renovaram, assim, passaram a levar Deus a sério, buscaram a Deus em oração e cresceram na vida cristã depois de uma experiência dolorosa? Quantos aqui, a situação ficou muito apertada e aí você corrigiu a sua vida, você buscou mais a Deus, foi um marco na sua vida, ou aquela doença, uma doença do seu filho, uma situação muito difícil, foi um marco na sua vida. Daquele momento em diante você foi diferente, depois de uma situação terrível. Eu queria que levantasse a mão aqui. Quantos cresceram? Então olha só. É muito importante esse conceito de bem e mal. Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem em todas as coisas. E aí Paulo, quando vai descrever esse texto lá em Romanos 8, a partir do versículo 28, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Crente tem inimigos ou não tem? Crente tem inimigo ou não tem? O diabo é inimigo do crente ou não é? O mundo é inimigo do crente ou não é? O pecado é inimigo do crente ou não é? Então, olha só, não é que não tenhamos ninguém contra a gente. O Senhor, a questão não é essa. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas até nessa luta, essas coisas nos favorecem. Versículo 33, ele diz: quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Então significa o seguinte: não significa que ninguém nos acusa, não. Nós temos acusadores. O diabo é um acusador. Quem os condenará? Paulo diz lá no versículo 35, ele vai falar: será que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, nós enfrentamos isso, perseguição, passamos por dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então esse salmo não está dizendo, não está deixando o crente assim, ele está isento de tudo, ele não vai ter dificuldade, ele não vai ter problema, nada disso. Lá em Isaías 57, 1 e 2, diz o seguinte: o justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal.
Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Então está dizendo que os justos, eles são poupados antes do mal. Então a morte, na semana passada falei sobre isso, a morte, ela não é um mal para o crente. A grosso modo, pensando, existem muitas coisas piores do que a morte. Então, queridos, a verdade é que é um fato, nada poderá tocar no crente sem a permissão de Deus, e aquele que tocar em nós receberá a justa retribuição do Senhor. Nada poderá tocar no crente sem a permissão de Deus, e se Deus permite, aquele que tocar em nós receberá a justa retribuição do Senhor, ou para juízo. A história, pastor Acre pregou em Abacuque, os babilônicos foram cruéis e terríveis contra o povo de Deus, mas depois receberam a paga por isso, o Senhor retribuiu com juízo. E Saulo de Tarso também, perseguindo a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor defendeu a sua igreja, ele se converteu. É interessante que os crentes do Novo Testamento, quando eles conheciam o Salmo 91, conheciam de cor. Até Satanás citou de cor o Salmo, lá na tentação de Cristo, cita o Salmo 91 para Jesus, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito. Está citando, Satanás citou o Salmo, conhecia. Mas lá em Atos 12, versículo 1 diz que naquela ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então Tiago foi morto, o apóstolo Pedro foi preso. É interessante que a igreja, nem Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele não fica perplexo, ele não fica desanimado, ele não pega a Bíblia e está dizendo: Senhor, a tua promessa está aqui, porque o nosso irmão morreu, o outro irmão está preso, outros irmãos estão sendo perseguidos, está aqui, o Senhor não prometeu que o Senhor ia nos livrar disso. Interessante que a igreja, no Novo Testamento, ela estava muito tranquila sobre isso. A igreja moderna já pega a Bíblia e diz: eu não aceito, eu determino, eu não aceito isso, onde está Deus, questiona Deus, enfim, como os ímpios fazem. O salmista, mesmo correndo perigo, estava convencido de que Deus não tinha qualquer dificuldade ou impedimento para defendê-lo. Então, eu quero começar destacando os 2 primeiros versículos, porque estes 2 versículos, ele vai declarar o tema do Salmo inteiro. Nesses 2 versículos, o salmista ele vai declarar a sua fé antes de aplicá-la. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer é a identificação da pessoa que é protegida. Essa é a primeira coisa. E nós temos aqui 4 metáforas que representam a segurança do crente. Olha só, 4 metáforas. Quando eu falo metáforas, é uma figura. 4 exemplos para a gente entender. 4 exemplos. Então, ele vai dizer o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então, aquele que é protegido é aquele que habita, que tem comunhão, que reside. Essa ideia é uma metáfora, aquele que tem comunhão com o Deus Altíssimo. Também ele vai dizer o seguinte: e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, descansa à sombra. A gente pensa na Palestina, os desertos, o sol. O sol que feria, né, que causticante, maltratava, né, a pessoa, o peregrino, e ali ele então encontrava uma sombra no deserto. Meio-dia, ele encontra uma sombra, um local, uma sombra, e ele fica pensando: que coisa maravilhosa. Então ele está dizendo, protegendo do sol, da agressividade dos raios solares. Ele está dizendo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ele estava caminhando, ele para e ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Também ele vai falar aquele que se refugia em Deus, porque ele vai dizer:
Tu és o meu refúgio. É a sua profissão de fé. Refúgio é uma caverna, Vitor, na montanha. É um refúgio, onde eu me escondo. Tu és o meu refúgio, é onde eu me escondo. Também és a minha fortaleza. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele vai dizer, a fortaleza é um lugar alto, é um lugar intransponível. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele vai dizer, então para quem este salmo? É aquele que tem comunhão com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que tem intimidade com Ele, aquele que sabe de fato quem é o Senhor. Com muita tristeza é possível se a gente perguntar para os crentes, talvez até dos cavaleiros, perguntar quem é Deus para você. Talvez responda como as pessoas do mundo, tipo assim, Deus é tudo. Ele é maravilhoso. Deus, para o salmista, ele diz, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, essa é a identificação daquele que é protegido por Deus mesmo. Em segundo lugar, a identificação daquele que o protege e nele confia. Então, ele vai falar de Deus, e nós temos aqui 4 nomes de Deus, ou títulos para Deus. Porque um nome só para Deus não consegue comportar quem é Deus. Por isso que o Senhor, o mesmo Deus, ele tem vários nomes, tá bem? Porque um nome só não comporta o ser de Deus, a pessoa de Deus. Olha aí. Então ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está se referindo a Deus como Deus Altíssimo. Em hebraico é Elion, está lá na Bíblia hebraica. Elion, quando é Deus Altíssimo, é El Elion. É o superior, é o mais alto, ele é elevadíssimo, ele é o superior. A primeira vez que esse nome é atribuído a Deus, esse nome é revelado, está em Gênesis 14, de 17 a 20. Abraão fala sobre isso. Salmo 47, versículo 2 diz, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então, Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Todas as ameaças são pequenas diante do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, ele vai dizer, o salmista mostra aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. A palavra aqui é Shaddai. Quando você vê El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso. É o nome que sustentava todos os patriarcas que não tinham lar. Lá em Gênesis 17, versículo 1 diz, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Lá em Êxodo 6, versículos 2 e 3 diz, disse Deus a Moisés, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a ele, ou seja, não me revelei como Jeová, como Javé, mas eu me revelei como Deus Todo-Poderoso. Então o poder de Deus é muito mais do que suficiente para suprir qualquer necessidade e fraqueza que tenhamos. Também Ele é o Senhor, é o nome impronunciável de Deus, aquele que existe, o eu sou. Quando Deus se revelou como eu sou, Moisés teve a certeza de que o Senhor estava com ele. O Senhor é aquele que entra em aliança de amor e fidelidade com aquele que nele confia. Então, existe uma aliança, havia uma antiga aliança, hoje nós temos uma aliança, existe um pacto com Deus, esse pacto é em Cristo Jesus, é através do sangue de Cristo, é o novo pacto. E no final ele diz que o Senhor é o meu Deus, é o quarto nome que ele vai falar, diferente, no hebraico é Elohim.
Lá em Gênesis, o primeiro nome que a Bíblia revela, o nome de Deus, é esse nome, Elohim. Na criação, fala da pluralidade da pessoa de Deus. Então, o salmista possuía intimidade com o único e maravilhoso Deus. Ele dá um testemunho pessoal: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós precisamos dar testemunho pessoal da nossa fé em Deus, em cada oração que fazemos. Eu quero encorajar vocês, quando nós orarmos, quando você orar sozinho, uma coisa que você pode fazer é lembrar quem é Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Deus eterno, Deus altíssimo, meu Deus, Deus misericordioso, bondoso, amoroso, Deus justo, Deus santo. Nós podemos nos lembrar, Deus generoso. Quando você orar, quando você estiver orando, lembre-se, elogie a Deus, louve a Deus pelos seus atributos maravilhosos. Como o salmista fez, ele começa o salmo louvando a Deus e adorando o Senhor. Em Deus, queridos, temos um abrigo perfeito e seguro, paz nas mais terríveis circunstâncias. O restante do salmo é um comentário detalhado e prático dos primeiros 2 versículos. Em primeiro lugar, fala que a segurança que vem do Senhor é uma segurança ampla. Olha aí, versículos 3 e 4. Deus nos livra dos perigos que não conseguimos ver. Porque no versículo 3 diz: ele o livrará do laço do caçador, ou do passarinheiro, e do veneno mortal. Então, ele livrará de uma arapuca. É uma cilada, é uma armadilha. Quantas vezes Deus livrou você de coisas que você não sabe? Você tem mais, olha só, você teria mais histórias para contar se Deus revelasse na sua vida as coisas que Ele fez, que você não ficou sabendo, do que as coisas que você sabe. Muitas vezes, muitos perigos. Bandidos que iam assaltar você, entendeu? Carros desgovernados, que iam, enfim, muitas vezes Deus livrou a história, creia em mim, diariamente Deus está livrando a mim e a você, de coisas invisíveis, de arapucas, de ciladas. Pois Ele te livrará da arapuca do caçador e da peste fatal. Então é de uma doença fatal. Se o ambiente é de guerra, então é uma doença no arraial de guerra. Também ele começa a comparar a Deus como uma galinha que protege seus filhotes indefesos. Versículo 4. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Ele te cobrirá com as suas penas e tu abrigarás sobre as suas asas. Então, quem poderia explicar muito bem isso é o pessoal da roça aí, do interior. A galinha com seus pintinhos. E depois ela abriga, os filhotes ficam ali como que invisíveis. Não é isso? Pessoal da roça aí, ó. Pessoal da roça, a galinha esconde os filhotes, os pintinhos. Pois é. Eu esperava que o seu Milne fizesse comentário, fosse ele. Você foi na frente dele. Mateus 23, 37, seu Milne. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Desde a primeira frase do Salmo fica claro que não falta a Deus poder para proteger aqueles que são seus. O salmista também afirma que a fidelidade do Senhor é a razão da proteção. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Deus cumprirá as suas promessas de amparo. A NVI vai falar só em escudo. A versão antiga, ela é mais literal ao texto hebraico, que vai falar de pavês e de escudo. São 2 escudos. Primeiro, vai falar de pavês, que são escudos grandes, estáticos, escudo longo e largo que protegia completamente o corpo do combatente. Também vai falar de um escudo pequeno, esse é o broquel,
é um escudo pequeno. Então, simbolizam que a proteção de Deus, ela é total. Toda a proteção. O Senhor nos dá toda a proteção. A segurança que vem do Senhor é constante, versículos 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Está dizendo o seguinte: o Senhor vai livrar você dos perigos do dia e dos perigos da noite. A proteção do Senhor é constante, noite e dia. A segurança que vem do Senhor também é pessoal, versículos 7 a 10. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então não vai ter mal olhado, não vai chegar olho gordo, não vai... A questão não é o Salmo 91 aberto, não é a Bíblia aberta em qualquer salmo, em qualquer livro, não. É a sua confiança em Deus, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Essa é a proteção de Deus, é a sua vida com Ele, o seu dia a dia, a sua obediência a Ele. A segurança que recebemos do Senhor é milagrosa, também é ultra cuidadosa, ao versículo de 11 em diante. Porque a seus anjos dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Fala do ministério dos anjos. Pastor, anjo existe? Claro que sim, a Bíblia diz. Lá em Hebreus 1,14 diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, na vida, no ministério de Cristo, a gente vê o trabalho dos anjos. Na crucificação haviam 12 legiões de anjos para livrá-lo, se o Senhor rejeitasse a cruz. Versículo 12 diz: com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então, do mesmo modo que um rei coloca seus guardas para proteger a cidade, Deus coloca os seus anjos para cuidar dos justos, protegendo-os cuidadosamente do mal, como se fossem babás que levam bebês no colo, para que não se machuquem. Eles são invisíveis, mas nós desfrutamos do ministério de anjos, sim. Versículo 13, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então ele está falando de leão e de cobra. O leão é feroz, é forte. A cobra, ela é peçonhenta, venenosa, ela é traiçoeira. Então ele fala que esses animais representam força e dissimulação das hostes malignas. Mas elas não podem contra nós, que estamos em Cristo. Em qualquer que seja o seu disfarce, Satanás é um inimigo forte, porém derrotado, ele não pode fazer tudo o que quiser contra nós. A vitória espiritual dos discípulos sobre as hostes espirituais é uma verdade. Texto que eu citei no início, lá de Lucas, capítulo 10, de 18 a 19, diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nós não temos que ter medo do diabo, nem dos demônios. Eles que têm que ter medo da gente. Não porque nós somos fortes por nós mesmos, mas por causa de Deus, o Todo-Poderoso, por causa do Altíssimo, por causa do Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Rei, a quem nós nos submetemos, é Ele que nos protege. Porque se não fosse assim, já disse sobre isso. Avião lá para o Amazonas, eu trabalho no Amazonas, ia cair. Nós não estávamos aqui, Joel. Primeira viagem, não tinha dado certo. NPP vai pregar pastor Ackley, a gente viaja pelo estado falando de NPP, ninguém chegava. Nutra ia ser velório para todo lado, Nutra. Por que as pessoas chegam aqui? Por que voltam para casa? Pastor, você está dizendo que não pode acontecer acidente? Pode. Segundo a vontade de Deus. Mas estou dizendo o seguinte: Satanás não faz o que quer, querido. Então nós estamos planejando viagens missionárias, Sergipe, nunca aconteceu nada, furou o pneu uma vez. Furou o pneu. E Deus pode ter, hein, João? Furou o pneu aqui para livrar de um acidente lá. Nós sabemos disso, que é para o bem. Gente, não tinha missões, não tinha ninguém aqui. Você não ia chegar aqui hoje para adorar a Deus.
Entendeu? Porque uma afronta ao maligno faz de você sair da sua casa domingo de manhã, deixar a sua casa com tantos apelos para você ficar em casa, dentro da própria casa. Tem internet, tem Netflix, tem programa na televisão, tem TV a cabo, e aí tem praia, tem um cunhado fazendo um churrasco, chama você, um amigo, tem tanta coisa para fazer, adiantar o serviço da casa, tem tanta coisa, vocês vieram, chegaram. Deus, a boa mão de Deus. E no versículo de 14 a 16, nós temos um compromisso de Deus. A voz vai mudar agora. É isso que confundia a minha cabeça. Isso aqui, como o pastor Ackley fala, fazia um enrosco na minha cabeça. Um enrosco. A mudança vai, porque começa a falar, você percebe que a voz muda. É o salmista falando agora. Agora é o seguinte, agora é Deus confirmando as suas promessas. Porque Ele me ama, a palavra hebraica diz, porque Ele se apegou a mim por amor. Aquele que não desgruda de mim, Deus está falando, aquele que tem ânsia por mim. Aí nós temos 8 promessas de Deus àqueles que o amam de verdade. Eu vou citar, eu vou falar da promessa e você vai citar o texto, tá bom? Preste atenção, olha para a Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta. Nós vamos só citar, nós estamos no final da pregação, entendeu? Nós estamos no finalzinho. Então eu vou citar e você vai falar o seguinte, primeira promessa de Deus, promessa de resgate. O que está escrito aí? Resgate. Primeira promessa, Deus está prometendo um resgate. Hein? Eu resgatarei. Ele está prometendo assim um resgate. Se porventura você ficar preso por algum motivo, subjugado, eu vou resgatar você. Também tem a promessa de segurança. Qual é a promessa de segurança que está aí? Eu o quê? Protegerei, eu vou proteger você. Agora é Deus falando, gente. Primeiro é o testemunho do salmista, mas agora é Deus falando, eu protegerei. É um compromisso do Senhor. Terceira coisa, oração respondida. Está onde? Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Está falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem comunhão comigo. Ele vai orar e eu vou dar resposta à sua oração, vou responder a oração. É bem verdade que nem sempre o Senhor vai responder da maneira como queremos, mas Ele vai responder. Também Deus está prometendo companheirismos nas horas difíceis. O que está escrito aí? Na adversidade, olha aqui, isso aqui, você não duvide disso nunca. Tem alguém passando aqui dias de adversidade, tem irmãos passando momentos difíceis. Eu tenho uma notícia para dar, essa notícia é boa. O Todo-Poderoso está com você, o Altíssimo, o Senhor que pode todas as coisas. Ele está com você para fazer o que é bom, fazer o bem na sua vida. Também Ele promete livramento. Vou livrá-lo. Também honra. Vou cobri-lo de honra. Promete longevidade. Vida longa eu lhe darei. Entendeu? Essa é a norma. Ele vai nos dar vida longa. Mas pode ser que para o nosso bem, Ele pode abreviar a nossa vida antes do mal, porque nos ama. Não é porque está voltando com a promessa dele, antes do dia mau. Isaías 57, 22. E por final fala de salvação. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Ah, queridos, quantas promessas maravilhosas. Promessas para aqueles que estão passando por tribulações. Em meio às lutas e dificuldades, o Senhor vai nos guardar firmes para Ele. Essa é a verdade. Então vamos estar seguros. Para quem está desfrutando de um período de saúde e prosperidade, eu digo, não coloque a sua confiança na instabilidade dessas coisas, ou da saúde, ou do dinheiro, ou da estabilidade. A sua confiança tem que estar no Altíssimo, no Todo-Poderoso. E aí, meu, eu lembrei, não tem como a gente terminar
um salmo desse, Fabiano, sem lembrar dos hinos, né? Quantos hinos do cantor cristão? Quantos? Eu vou citar só alguns que eu vou... Depois da Bíblia, é verdade, quantos poetas do cantor cristão se inspiraram com os salmos? Muitos, ou todos eles. Mas tem um hino que diz o seguinte: nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Quando o mal vier na vida, forte rijo me assaltar, meu Jesus na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha proteção. Tem outro hino que diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Quantos outros hinos maravilhosos poderíamos cantar? Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Oscilando a minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Castelo forte é o meu Senhor, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Quantos outros hinos poderíamos cantar aqui? O fato, queridos, e a mensagem de hoje, o resumo, é que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Estamos seguros nas mãos do Senhor. É um mundo inóspito, é um mundo violento, cada vez mais violento. Ficamos com medo às vezes, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos guarda e Ele nos protege. E essa é a verdade que podemos confiar. Ele é fiel em cumprir suas promessas. Se porventura um dia acontecer algo com a vida de algum irmão, como pode acontecer, não é porque Deus cochilou, não é porque Deus vacilou, não é porque o Senhor mentiu, mas é porque na sua infinita sabedoria, Deus está usando aquela situação para o nosso bem. Essa é a verdade. O Senhor está usando para o nosso bem. Salmo 91 é o seu salmo. É para você. Que o Senhor nos ajude e a palavra dele traga um grande encorajamento para o nosso coração nesses tempos difíceis. Vamos orar. Quero convidar vocês para se colocarem de pé, por favor. Vamos orar. Pedir a algum irmão ou alguma irmã, assim, que tenha uma voz, não precisa nem de microfone, mas possa alçar a sua voz para que todos nós possamos orar juntos, que nos represente diante desse Deus maravilhoso, né? O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor sobre todas as coisas, o Deus da aliança e o Deus Criador, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que pudesse nos conduzir em oração de profunda gratidão. O irmão que crê na palavra diz: isso é verdade. Pastor, o senhor falou esse salmo, é exatamente o que eu tenho experimentado na minha vida, pastor. Esse salmo é o meu salmo, conta a minha história. O senhor pregou o Salmo 23, é para mim. Esse salmo também é minha história. Eu tenho visto Deus, a mão de Deus, em tudo, me guardando, me protegendo, guardando a minha família. Quando Ele permite algumas coisas, pastor, não é para o meu mal, não, é para o meu bem. Ele é muito sábio. Um irmão ou irmã que tenha confiança nisso, por favor, nos conduza em oração de gratidão nesse momento.
por favor.